O que é Deus? Essa é uma questão muito interessante, que todos deveriam saber da verdade absoluta sobre Deus e não dúvidas sobre Deus. Com algumas alegorias, eu vou trazer o que é Deus. Deus. Você imagina Deus ali, só Deus. Tem não é nada, só Deus. Sabe que tudo que existe é Deus. Deus é tudo e está além de tudo. Então só existe Ele, não existe mais nada. E aí você vai achar, vai pensar, nossa, mas ele não é solitário? Pode parecer, olhando desse ponto de perspectiva. Mas quando você olha dentro dele, você enxerga tudo que existe. E você vê que não é muito bem solitário. Na verdade, é muito diferente de ser solitário, porque você vai encontrar tudo. A gente pode falar do amor e de todas essas coisas, tudo bem, mas vamos formular um pouco a criação, para entender o que é Deus. Até chegar aqui, por exemplo, em cada menor parte de cada coisa. Deus estava ali, está ali, ele está ali, ele é tudo. Imagine como se fosse uma consciência ali, sustentando tudo. Só que está ali só, como ele só. E daí dentro dele, como que sucedeu tudo que existe? Ele, imaginamos quando não havia nada, mas isso nunca existiu, quando não havia nada, porque sempre havia, sempre houve, e nunca vai acabar. Mas vamos supor, quando não existia nada, pum, só ele. Ele é o quê? Ele é ele ou é ela? Ele é além disso. Ele é ele, ele é ela, ele não tem coisa que define alguma posição, algum referencial, ele é tudo. É a consciência, que pode ser tudo. E aí, ele criou, estava lá sozinho, criou as formas, criou uma forma feminina. Essa forma feminina é como se ela fosse a sustentação de tudo. Ele fez uma réplica dele mesmo para sustentar. Ele mesmo se dividiu, ele mesmo se projetou e formou aquilo que sustenta tudo. Para ele mesmo mergulhar dentro dele, dentro dessa forma, e tornar-se algo que ele decidiu. Então ele mesmo entra nessa forma feminina e veste o feminino, veste a forma e se manifesta como tudo. Cada coisa que é o divino, é Deus, é o eu, tomando a forma daquilo. Forma de papel, forma de parede, forma de gato, forma de célula, forma de tudo, forma de tudo. Tudo que existe na forma, mesmo que fosse numa forma sutil, a forma é algo que pode ser nomeado, pode ser identificado. Independente
de dimensão, de sutilidade, tudo que existe uma forma. E aí ele veste cada forma que existe e vai brotando ele mesmo dentro de todas as coisas. Aí vai se dividindo para sustentar cada coisa que é sustentada dentro da forma. Ele, a consciência lá, solitária, sustentando todas as coisas para ele mesmo mergulhar e experienciar. Então ele é a sustentação, ele é o que experiencia aquilo que é sustentado, ele é tudo que dentro dele mesmo se relaciona com ele mesmo. Podemos tirar o ele, vamos colocar a consciência. Mas como o nome Deus está bem forte, pode soar como masculino, mas não se engane, está além disso. Além de masculino ou feminino, porque tudo é ele. Então, ele é o masculino, ele é o feminino, e ele é os dois juntos, podemos dizer que ele é elela. Elela é o nome que eu dou para Deus, que junta com, né, a linguagem portuguesa, do entendimento de masculino e feminino. Mas poderíamos dizer masculino-feminino, né? Masculino-feminino, nome de Deus. Não dá, é o todo, não dá para pôr o nome. A importância e o que é mais interessante é que tudo o que é Deus. Ele projetando dentro de o que ele mesmo criou. Só que ela está sustentando dentro de cada pessoa, dentro de cada coisa, dentro de tudo que existe é Deus. E Deus, a potência maior, infinita, está sustentando dentro de cada coisa que ele está existindo. Nada pode realmente destruir ele, porque ele está dentro de cada coisa e ele sustenta cada coisa que ele está dentro. Não existe nada que ele não esteja dentro. Então tudo que você pensar, objetivar, sentir, direcionar é Deus, tomando formas que ele mesmo projetou na infinitude da criação, que a gente pode nomear desde aqui do planeta, uma pessoa sendo o próprio Deus, em esquecimento que ele mesmo causa, dentro do jogo da vida, da experiência, para o amor florescer, porque esse é o propósito. Deus é o amor e Deus, ele está se namorando. Deus, ela está se namorando. Deus, o solitário lá, está se namorando. Então, quando você olha de fora, parece ser solitário, porque é só Deus que existe, mas quando você olha dentro, você vê que é o amor se relacionando com ele mesmo. Essa é a fundamentação da existência. Em cada camada de existência vai repetir-se a mesma coisa, em diferentes palavras representando a mesma verdade. Cada um é o próprio, cada um é elela, cada um é elele, elela, elele, o nome que quiser dar. Porque Deus é planta, Deus é pássaro, Deus é ar, Deus é nuvem, Deus é a dimensão, Deus é todos os seres que podem existir fora ou dentro da imaginação. Deus é tudo. A nossa imaginação deveria ficar só em Deus, só dentro da realidade que ele criou, e não na possibilidade de alguma outra coisa ser verdadeira, como o que acontece na mente da humanidade. Outra coisa é verdadeira e se sente inseguro, se sente que pode ser infeliz o futuro, se sente que isso, se sente com aquilo, se é inscrito. Existem infinitas formas de pensar sobre a realidade, por causa da habilidade de Deus de cogitar o que ele quiser inventar. Só que é muito mais interessante a humanidade se juntar
na verdade dentro de si mesmo e da realidade que todos vivem dentro da mesma realidade. Não tem como afastar alguém, porque tudo ele, ela. É tudo ele, ela, tudo ele, ela, tudo ele, ela, tudo ele. Deus tem um caminho para o desdobramento de cada um. E o conhecimento ele abrevia o caminho. Do que imaginar coisas e trilhar coisas de entendimentos, de análise e tal. E o conhecimento ele vem tirando tudo isso para você viver o que Deus quer dentro de você, para você. Deus quer o quê? Deus quer que você expanda. Deus quer que você expanda. Deus quer que você se relacione com as coisas reais da vida. Deus quer que você se relacione com todos os seres que existem. Deus quer que você se relacione com todas as camadas e as dimensões. Se relacionar aqui, ó, minha mão está se relacionando com o ar. Meu corpo está se relacionando consigo mesmo, com a célula, com as moléculas. Se relacionar é interagir. Deus quer que você interaja. Deus quer que você perceba as coisas e aproveite o máximo da experiência, com as melhores capacidades, a forma que mais vai te agraciar. A vontade de Deus é essa, porque Ele mesmo quer viver a experiência através de você. Você é Ele, só que quando se sente separado ainda, podemos entender dessa forma. Ele quer experienciar através da sua experiência. Ele não quer que você experiencie as coisas negativas. Ele quer que você experiencie aquilo que te faz ter vontade de viver, que te faz ter vontade de expandir, que te faz ter vontade de conhecer, e não que te retraia. Então o conhecimento ele vem tirando muitas coisas de dentro da gente, para a gente saber que as ideias que têm que ser apagadas. E o conhecimento ele vem substituindo, aí você se apoia dentro do conhecimento verdadeiro. E fica em paz. E acredita nele. Acreditar nas fundações da existência é como se você colocasse a sua âncora na verdade e nada te tira de lá. A verdade é que tudo é Deus, a verdade é que Deus deve ser respeitado, Deus deve ser cuidado, Deus deve ser tratado com carinho, Deus deve ser tudo de positivo, de neutro para cima. Negativo, nunca deveremos tratar nada dentro da nossa mente negativamente, com o repúdio e com o rejeito. Tudo deve ser tratado com consciência. Por mais que você não queira estar perto de alguém, tudo bem, é Deus, tudo bem, mas não se martirizar alguém ou algo dentro de você mesmo, nem um animal, nem coisa, nada, porque você está criando uma ilusão, porque aquilo que está ali é parte de você mesmo, é Deus ali. E Deus está vendo dentro do animal, dentro de cada coisa, que você não está reconhecendo Ele, que você não está vendo que Ele é a vida que Deus quis para estar vivendo. Então, tudo que é a vontade dele para estar acontecendo, então nós deveríamos respeitar essa verdade. E respeitar tudo que existe. E respeitar o lugar de cada coisa que existe na existência. E está tudo bem, e está tudo certo. Não cabe ninguém a julgar. Se for julgar como Deus, aí tudo bem, é Deus, é Deus, é Deus. Pode ser o Deus que está no momento ignorante ali, só que o Deus, dentro dele, não é o ignorante, só que é o que está trilhando e guiando em cada um. Até o ignorante é guiado por o próprio que não é ignorante, digamos, o total dentro do ignorante que está no momento, porque ele expande o ignorante para tornar a imagem e semelhança. Todos, ele realiza essa obra, sempre. Não cabe a nós categorizar e ficar
menosprezando alguma coisa por alguma ideia que a gente possa ter de perceber alguma coisa qualquer, em qualquer ser, em qualquer pessoa. Deus é paz, Deus sabe que está tudo bem, Deus sabe que tudo é Ele. Então, quando você descobre isso na totalidade do seu ser, você está em casa, você está dentro da verdade. E sua mente não vagueia para outro lugar, ela sempre vai se apoiar dentro da verdade. E a verdade, ela se auto-apoia. Quando você passa por alguma coisa quando você pensa em algo que é verdadeiro, quando você pensa em algo que é verdadeiro, aquilo se apalpa em algo sólido. Tudo que você cria é verdadeiro. Só que o que você cria, você tem que manter aquilo vivo para continuar sendo verdadeiro. Só que o que é verdadeiro, que está no palco da realidade, esse não precisa ficar sustentando para existir. Então, tudo que é verdadeiro mesmo, que é sustentado eternamente, quando a gente pensa nisso, a nossa mente fixa, porque ela tateia, ela sente.